Fala galera, eu sou o Marcel aqui do canal Comece a Investir e hoje eu vou falar para você um assunto mas muito importante, que é para você que não tem noção nenhuma de como controlar o seu salário, quanto que você ganha, não tem organização financeira nenhuma, esse vídeo aqui é para você. Se você já quer um conteúdo sempre atualizado sobre finanças, investimentos, renda extra, esse é o canal certo para você. Já se inscreve no canal, já deixa o seu like, porque aqui tem vídeo novo toda semana para te deixar muito atualizado sobre dinheiro. Então vem comigo porque hoje eu vou falar para você, eu vou apresentar para você a famosa regra do 50, 30, 20. Você não conhece, nunca ouviu falar dessa regra do 50, 30, 20? Então vem aqui que eu vou te falar. O método do 50, 30, 20 é uma regrinha muito utilizada que eu utilizo muito com meus alunos também, principalmente no nível mais básico, onde estão começando com a parte de organização financeira. A regra do 50, 30, 20 é muito interessante porque a partir dela você vai começar a ter um direcionamento ideal para você conseguir poupar e também começar a investir baseado na sua realidade, baseado no seu salário. Mas sem enrolação, indo direto para o conteúdo, o que é essa regra do 50, 30, 20? Esse método ele é dividido em 3 partes. Ele é um método focado em organização financeira, onde nós dividimos basicamente os ganhos, o recebimento que você tem, independente de quanto você ganha, e nós vamos dividir ele em 3 partes. A parte número 1 nós chamamos de gastos indispensáveis, ou então os gastos essenciais. Você vai destinar 50% de tudo que você ganha para você ter como meta gastar com esses gastos essenciais. Aí estão inclusos, gasto com moradia, gasto com alimentação, o aluguel que você paga, algum financiamento, caso você pague financiamento da sua casa, alguma coisa assim, ou seja, aquelas contas onde você não pode deixar de pagar. A segunda parte nós já vamos entrar nos 30. Nós falamos dos 50, agora o 30. O 30 é o que nós chamamos de gastos não essenciais, ou seja, é o que você vai gastar com lazer, com diversão. Então 30% do seu salário, da sua renda, você pode destinar para você aproveitar a vida e gastar com o que você bem quiser, sem peso na consciência. Nessa parte dos 30% é onde vão entrar os seus desejos. Aquela roupa que você quer comprar, aquele tênis, aquela bolsa, ou seja, o que é mais supérfluo, que caso você tiver uma crise muito grande, é daqui que você vai cortar. E os 20%? Os 20% que é para finalizar a nossa regra, é onde nós vamos deixar como meta para a gente conseguir investir. Então nós temos 50% do salário que nós vamos destinar para gastos essenciais, 30% para os gastos não essenciais e os 20% é a nossa meta de investimento. Então, se independente do seu salário você conseguir investir pelo menos 20%, você está no mundo ideal, principalmente para você começar. Mas a gente não pode esquecer, o investimento quanto mais melhor. Mas se você definir ali pelo menos 20%, você já está à frente de 90% das pessoas do Brasil. Então, de maneira geral, para a gente resumir, para ficar fácil de você entender e você gravar aí na memória. As suas necessidades básicas, elas estão distribuídas e devem estar inseridas lá no seu 50%, preenchendo os 50% da regra do 50, 30, 20. Então é nessa parte que você vai colocar o que você gasta com aluguel, condomínio, gasto com alimentação, combustível. Esses gastos onde você precisa pagar todos os meses tem que fazer parte dos 50% da sua renda. Já o seu desejo pessoal, que eu quero trocar de roupa, eu quero comprar um tênis novo, eu quero comprar um relógio, ou seja, gastos mais supérfluos que fazem parte de um desejo pessoal, você vai destinar dentro do 30%. É aquele ponto, é o que a gente sempre fala, numa organização financeira perfeita, nós temos que deixar também um espaço para um lazer, para a gente conseguir comer fora, levar a família para se divertir, e isso deve fazer parte dos 30%. Então você deve comprometer no máximo 30% do que você ganha para esses desejos pessoais. Então até o momento nós já temos 50 mais 30, temos 80% da renda comprometida. E agora, Marcel, o que eu faço com os outros 20? Vou arrumar coisa para gastar? Não!
você vai investir. É aqui que nós vamos começar a montar o nosso patrimônio para o longo prazo, onde todo mês a sua meta é investir pelo menos 20% de tudo que você ganhar. Aí você me pergunta, né? Beleza, Marcelo, eu entendi, mas por que esse método 50-30-20 é tão bom? O que vai mudar isso na minha vida? O método 50-30-20, ele é muito indicado para aquelas pessoas que estão querendo começar a se organizar financeiramente e não tem muita ideia para onde ir. Eu não sei quanto que eu tenho que gastar para isso, quanto que eu tenho que guardar para aquilo. Então, para aquelas pessoas que têm um grande objetivo de melhorar a sua vida financeira, não têm um alto padrão de vida e querem começar o quanto antes ter um futuro financeiro muito melhor, a regra do 50-30-20 é ideal para você começar a colocar a sua realidade no papel e começar a praticar o quanto antes. Um exemplo, para você que está começando a se organizar, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela é fácil de pôr em prática. É só você destinar ali, pode colocar num papel mesmo ou numa planilha, você coloca e vai listando os seus gastos e vai colocando se ele faz parte de essencial, não essencial, ou investimento. Então é muito fácil você começar. Agora, caso você tenha um grande objetivo financeiro, por exemplo, eu quero trocar de carro, ou então eu quero comprar uma casa num determinado período de tempo, você pode aplicar também a regra do 50-30-20, por quê? Porque você vai organizar o seu salário, vai organizar a sua renda para que ele caiba no seu orçamento e você consiga realizar esse seu objetivo lá no médio ou longo prazo da forma correta, sem você fazer nenhuma loucura. Agora é muito importante também usar quem não tem um alto padrão de vida. Por quê? Porque você já vai começar desde cedo a definir limites. Então, por exemplo, se você tem gastos, mas você não consegue gastar 50% do que você ganha com os gastos essenciais, você não vai precisar procurar outra coisa para você gastar. É só você investir mais. Então a regra do 50-30-20, que eu sempre falo para meus alunos, é o quê? O 50 é um máximo, o 30 é um máximo, só que um 20 é um mínimo. Ou seja, se você não tem 50% do seu salário que você gasta com gasto essencial, você pode ter, por exemplo, 40, você aumenta o seu investimento para 30. Não tem problema nenhum você fazer um 40, 30, 30. Não tem problema nenhum nisso, desde que você não invista menos do que 20% do que você ganha. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que ganha R$ 2.100, beleza? Então se você aplicar o método 50-30-20, vamos colocar aqui 50% vai para as suas necessidades, seus gastos essenciais. E nisso nós estamos falando que isso representa R$ 1.050. Acertou, miserável. Então o seu limite é gastar R$ 1.050 com os seus gastos essenciais. Essa é a sua realidade baseada no seu salário, tá? Marcel, mas é justo? Não estou falando aqui se é justo ou não é justo. A questão é, se você só ganha R$ 2.100, você precisa se adequar ao seu orçamento nesse ponto. Não está dando, você precisa buscar formas de ganhar mais. Aí é um outro ponto, um outro assunto para um outro vídeo, tá? Então, 50% disso vai dar R$ 1.050, beleza? Agora, e os 30% dos seus gastos não essenciais? Aí nós colocamos, 2.100 vezes 0,3, que seria 30%, estamos falando de R$ 630, fechou? E aí, os 20% é o seu limite, é a sua meta de começar a investir, que seria R$ 420. Então, o ideal é você tentar montar o seu orçamento baseado nessa regra. Marcel, mas eu ganho 3 mil. Beleza, adequa o seu orçamento nessa regra, 50, 30, 20. Eu ganho 5, mesma coisa. Ganho 10, mesma coisa. E aí você vai adequando de acordo com o seu rendimento, de acordo com a sua renda. Então, você utilizando isso, quais vão ser as vantagens que você vai ter utilizando uma regra de 50-30-20? Você vai ter total controle financeiro aí do seu dinheiro. Você vai ter uma facilidade muito maior de alcançar as suas metas e também realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Ele é um método muito simples e você consegue executar de uma maneira muito fácil, porque você já vai ter definido o caminho que é só você percorrer. Agora eu quero que você anote algumas regras aí que vão te ajudar a você colocar em prática o método, tá? Primeiro, você tem que saber realmente ao certo quanto que você ganha, porque muitas vezes as pessoas acham que ganham, eu acho que eu ganho 2 mil. Mas aí às vezes ela fez aí um servicinho extra aqui, ela vendeu um brigadeiro ali, ela fez alguma outra coisinha e no final das contas ela está ganhando mais do que isso. Só que a regra não vai fechar se ela fizer a regra só em cima dos 2 mil e ela está ganhando 3 mil. Ou seja, vai sobrar dinheiro, ela vai estar acabando gastando com coisa que ela não deveria. É muito importante você estipular limites para os seus gastos fixos e variáveis. Então, por exemplo,
Ah, eu tenho uma média aqui de consumo de energia na minha casa de R$ 100. Você tem que controlar isso aí para não passar muito para cima, não ficar muito para baixo, você tem que organizar. Quanto mais você conseguir economizar, melhor. Mas vamos supor que nesse mês deu 100, mês que vem deu 200, no outro mês deu 80. Não, aí você não tem um consumo constante. O ideal é você definir metas e falar assim, ó, minha energia eu vou fazer de tudo para que não ultrapasse R$ 120. Eu vou fazer de tudo para que eu não gaste mais do que tantos reais em combustível. E você definindo essas metas, você já consegue montar um seu orçamento, montar uma organização financeira para frente, que é o ideal. Você precisa definir as suas prioridades financeiras. Como assim? O que é prioridade para você? Será que é prioridade para você hoje comprar uma roupa nova ou você fazer um curso? Você tem que definir qual que é a sua prioridade. Às vezes as duas coisas não vão caber no seu orçamento. E você faz primeiro uma, terminando de pagar aquela uma, aí você faz a outra. Então prioridade é muito importante para você executar isso e ter uma organização financeira eficiente. Segundo, não ultrapasse os seus limites. Por quê? Você tem que definir limites, definir regras e não ultrapasse isso. Você tem que se organizar primeiramente, você tem que falar, ó, eu não vou gastar mais do que isso em comidas fora de casa. E você tem que cumprir o combinado. E claro, para a gente encerrar, economize. Você fazendo uma boa organização financeira, você vai conseguir ficar dentro dos 50, 30 e o melhor, o mais rápido possível aumentar esse 20, que é o nosso grande objetivo. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje eu mostrei para você, dei um passo a passo completo para você começar a ter uma organização financeira eficiente através da regra do 50, 30, 20. Essa regra é muito fácil de executar. Se você quer ter uma vida financeira melhor em 2023, 24, 25, ou seja, daqui para frente, você precisa colocar essa regra no papel. Então faça o quanto antes a sua realidade. Eu dei um exemplo prático aqui. É só você adaptar ela para a sua realidade e começar. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, porque aqui tem muito conteúdo bom para você melhorar a sua vida financeira a partir de hoje. Tamo junto, forte abraço, valeu!